Fala galera, tudo beleza? Aqui é Gilson Naspolini. No vídeo de hoje eu tenho uma entrevista mais do que especial com meu amigo que dispensa apresentações, Achilles Priester, e dessa vez eu vou falar especificamente sobre um trabalho que vocês talvez conheçam. Quem não conhece deve ouvir. Esse disco do Angra chamado Temple of Shadows, que marcou toda uma geração, todo um período do heavy metal mundial. Para quem não me conhece, entrou aqui pela primeira vez, eu já fiz um vídeo análise da música The Temple of Hate, junto com o Achilles, a participação dele também. E agora aqui vai ser a entrevista, contando outros detalhes a respeito da gravação, do projeto, como é que foi na época, das tretas no Angra, então se preparem. Se você quiser ver o vídeo de análise dessa música, The Temple of Hate, que clica no card aqui ou no link que está na descrição desse vídeo. Mas então vou chamar meu convidado aqui, Achilles Priester, pra gente bater um papo. Achilles, cara, que prazer te ter aqui no meu canal, mais uma vez, né? A gente já fez uma entrevista anos atrás, mas aqui pra essa minha análise é realmente algo especial, porque não é sempre que eu vou conseguir entrevistar o compositor das músicas pra falar a respeito desse trabalho. Então, te agradeço enormemente por ter aceitado o convite, cara. Fala, Gilson Naspolini, meu parceiro de crime de bateria. Muito obrigado pelo convite e é muito legal que você esteja fazendo essa análise da música The Temple of Hate, porque casa exatamente com essa situação do meu canal, que eu estou postando um monte de vídeos da gravação desse disco, né? Esse disco que é tão importante na vida de tanta gente do Brasil e do mundo e que marca uma fase de ouro da banda. Então é um prazer estar aqui. Com relação à parte musical, como é que foi o processo de composição desse álbum, assim? Como é que você se inseria dentro da participação na hora da composição? Bom, essa era uma questão que a gente discutia muito, né, cara? Porque assim, a gente, pelo menos eu não participava do processo de composição básico. A banda nunca sentava dentro do estúdio sem antes ter programado uma bateria, mesmo que eu mudasse completamente aquelas linhas, né? Então, é assim, eu preferia compor da forma que eu sei compor melhor, que é através das linhas da bateria, do instrumento, né? E na cabeça da galera do Angra e do conceito como a banda trabalhava, era sempre uma ideia diferente, né? O cara que trouxesse a harmonia ou então a melodia de voz era o compositor principal daquela música, né? Então isso geralmente ficava entre os dois guitarristas, né? E depois a primeira pessoa que era consultada era o Edu, porque ele também é muito talentoso, né? Então era mais ou menos esse trio, né? Rafael, Kiko e Edu. A treta nessa formação começou nessa época, então. E eu me lembro que nessa fase do Temple of Shadows a gente já tinha tido um problema no final da turnê Rebirth, onde depois das contas fechadas tal, ficou estabelecido que eu, Felipe e Edu, a gente devia uma parte de grana para a banda por causa das retiradas por conta dos shows, né? Aí a gente contratou um auditor de uma empresa grande, ele foi lá, a banda parou por 3 meses e reverteu completamente a situação. Os 3 novos membros da banda receberam dinheiro do Angra Inc., que era como a gente chamava, né? Então, quando a gente começou a compor o Temple of Shadows, tinha essa pequena lesãozinha de shopping, essa ruptura de shopping aí, que a gente superou naquela época e a gente foi fazer o disco, né? Então, mas você chegou a compartilhar ideias de músicas com os demais membros da banda? Eu e o Felipe, nós gravamos umas ideias de baixo e bateria num CD e a gente levou lá na casa do Kiko quando eles estavam compondo, entendeu? E mais tarde a gente ficou sabendo que eles nem utilizaram aquelas ideias, nem escutaram, né, aquilo lá. Mas, cara, o importante é que o disco foi um disco muito bem recebido, né? E ele se tornou um clássico. E na época que a gente estava gravando o disco, a gente não tinha a menor ideia que esse disco entraria para a história do power metal mundial como um dos discos mais importantes do estilo. Tantos anos depois de gravar esse disco, como é que você avalia a sua criatividade, a sua habilidade naquela época, né? Você gravou antes Rebirth, que foi lançado em 2001, aí Temples of Shadows 2004 e depois o Aurora Consurgence em 2006. Como é que você avalia naquele período entre esses dois álbuns? Cara, esse disco foi legal de fazer ele porque a gente, depois que a gente resolveu essa parte dessa lesãozinha de shopping, eu percebi assim que, né, era hora de realmente dar um passo à frente e de fazer as músicas terem uma expressividade maior através da bateria, né? Então, assim, a gente ensaiava na casa do Kiko, mas eu tinha o meu estúdio lá na escola do Alaor.
Então isso, possivelmente a banda nem sabe até hoje, né? E eu vou falar para vocês aqui com exclusividade, mas os ensaios na casa do Kiko, eles começavam sempre na parte da tarde. E na parte da manhã eu ia lá para a minha escola para desenvolver as ideias que eu gravava em MD quando a gente estava trabalhando nas músicas. Então, todo dia que eu chegava um passo à frente do dia anterior. E a galera percebia, falou, pô, mas isso aqui é novo, né? Você criou hoje e tal. Eu falava, não, então eu vim pensando no carro e agora eu toquei. Mas eu já tinha praticado as partes pra caralho antes. Então, eu sabia que esse disco ia ser um disco decisivo na minha carreira, entendeu? Então, aquelas partes mais virtuosas das músicas, né, de todas as músicas, eram criadas dentro do meu estúdio e depois eu levava isso já meio pronto lá para casa do Kiko, para não ficar, assim, catando milho ali na frente ali dos caras, né, exatamente pela situação que a banda se encontrava, né? Então, eu fazia esse esforço por mim e eu sabia, né, então, que aquele disco poderia me levar para um próximo nível, né, como baterista, né. E o disco anterior, o Rebirth, eu era o cara novo da banda, né, então o meu inglês era muito mais básico do que na época que eu fui gravar o Temple of Shadows. Eu já entendia melhor, já conseguia me expressar melhor, né, com o Dennis. No Rebirth, assim, eu era um cara novo que tinha gravado 2 discos, né, o Last Time, o Inside Your Soul, na verdade 3 discos, né, o Last Time, o Inside Your Soul e o Nomad, do Paul Diano. Então, eu era um cara novo, não entendia nada de sonoridade de bateria, então a gente tinha um produtor e a gente tinha que confiar nisso, né? Então, todas as coisas que o Dennis me pedia para fazer de forma diferente, aquilo para mim era como se fosse um desafio, assim, tipo, vamos ver se você consegue. Então, no primeiro disco foi meio que uma briga de foice, assim, tipo assim, ah é? Você quer me fuder? Mas eu vou te mostrar que eu consigo gravar essa porra desse disco. Então ele mexeu com aquele culhão, entendeu? Do Aquiles, de 16 anos, que tinha sonhado em ser um baterista de metal e que chegou lá, na maior banda de metal melódico do Brasil, numa das mais importantes do mundo naquele estilo. E aí quando eu estava gravando o primeiro disco e tal, o cara me tornou a minha vida mais difícil. Vocês vão ver isso nos vídeos que eu vou postar. Tem takes incríveis que eu fiz e que eu tive que refazer várias vezes, exatamente porque ele achava que não estava bom, mas você ouvindo o take, você fala assim, puta, isso está muito bom, né? E quando eu fui gravar o Temple of Shadows, eu já estava muito melhor do que no Rebirth, entendeu? Então ele mesmo falou, pô, você já é um baterista muito melhor, e ele já tinha me falado isso quando eu fui gravar o Hunters and Prey, que eu gravei esse EP quando eu tinha feito já mais de 100 shows na turnê do Rebirth, então foi tudo uma evolução, né? Então no Temple of Shadows eu já cheguei com os arranjos mais prontos, né, assim como no Rebirth também, só que os arranjos eram num nível superior. Então era legal assim, porque o Dennis, como vocês podem ver naquele vídeo, tinham muitos takes que ele me fazia aquecendo, tipo 5 takes no mínimo, mas ele ia gravando aquilo já, entendeu? E aí depois que eu estava aquecido ele começava a gravar a música parte por parte, e montava uma música inteira que era perfeita. E depois ele checava todos os outros 5 takes e pegava as partes. Puta, essa virada foi incrível, que ele fez uma coisa que ele não fez nesse take. Então foi mais ou menos assim que esse disco foi montado, né? Por isso que vocês podem ver que nas músicas você pode falar, pô, mas não foi essa virada que foi pro disco. Não, porque eu gravei um dos takes só, né? Porque não tinha necessidade de gravar. Tanto é que tem músicas que eu não tenho nenhum take, eu não tenho nada da Waiting Silence e não tenho nada da Winds of Destination. Acho que são essas únicas 2 músicas que não tem nada. E no Aurora Consurgens, cara, foi pior ainda. A banda estava realmente despedaçada e esse disco a gente criou no estúdio da minha casa. Eu me lembro que o Kiko me ligou um dia e falou, cara, você tá em casa? Eu falei, tô. Você pode vir aqui em casa? Eu falei, sim. Aí eu fui até a casa do Kiko e ele falou, cara, dá uma escutada nessas músicas aqui e vê o que você acha, grava lá uma demo e tal e me mostra. Mas aí eu falei assim, a gente tá começando um processo novo de um disco e tal. Ele falou, não, só pra trocar umas ideias, se você tiver tempo, né? Eu falei, não, eu tenho tempo, que eu só vou fazer o workshop mês que vem, então eu gravei umas ideias, levei de novo no Kiko e tal, e eu tava escutando no estúdio dele lá embaixo, ele tava fazendo alguma coisa assim, ele falou, pô, essa parte ficou legal, essa parte aqui, puto, eu preferia que você fizesse mais como eu tinha imaginado a música, então foi meio assim. Nesse meio tempo, quando estava só eu e o Kiko envolvido nesse processo, o empresário da banda teve um problema no coração e isso afetou um pouco a saúde dele, e a gente meio que tomou as rédeas das coisas, e a gente percebeu que a gente estava para ir para a Europa dentro de um mês para participar de alguns festivais. A gente falou, pô, já que a gente já está indo para a Europa,
por que a gente não finaliza essas músicas rápido e já de lá da Itália, que é o último show, a gente vai para a Alemanha, encontra o Denis, finaliza a pré-produção e o Aquiles já grava as baterias lá e aí a gente grava o resto no Brasil. Então no Aurora a gente finalizou, eu acho que a pré-produção em 3 dias, né? As músicas elas foram feitas a toque de caixa, então teve um monte de problemas internos na banda com composição naquela época que eu não vou entrar em detalhes agora porque não me interessa, né? Mas assim, tava estranho pra todo mundo na banda, entendeu? Essa é a verdade. Só pra vocês terem uma ideia, eu tinha 7 dias pra gravar o disco e eu gravei o disco em 3 dias e meio. Tamanha a minha vontade de ir embora, né? Vocês podem ver pelos takes, né? Que eu postei também desse disco, que era uma coisa super fria, assim, eu tava tocando super bem. Então, o Denis, assim, aproveitava o máximo dos takes, né? Porque ele também queria se livrar daquilo. E quando ele veio para São Paulo, foi engraçado. Essa é uma história que eu nunca contei, mas ele veio para gravar o resto do disco, né, em São Paulo, que foi no Thiago Bianchi, no estúdio dele, no Contato, e ele não gostou do estúdio, então foi um período de trabalho muito pesado, né, para a banda inteira. E cara, só para você ter uma ideia de como estava a situação da banda, eu não fui ao estúdio um dia para ver como é que estava sendo a gravação de guitarra, de baixo, de voz, nada, porque, né, eu tava já em outro mundo, entendeu? O clima tava tão estranho assim que eu não me sentia à vontade. Parecia que se eu fosse lá, eu ia estar tirando um espaço do integrante que estava gravando. Basicamente isso, né? Então, como eu gravei as baterias sozinhas lá na Alemanha, sem ninguém na banda, só eu e o Denis, e a gente se comunicava só por fone, né? Porque não tinha nem o espelho, o aquário, eu não o enxergava. Então, cara, foi estranho. Ouvindo depois, hoje em dia, ouvindo o disco assim, eu percebo assim que refletiu, entendeu? Refletiu no resultado final do disco. Foi diferente do Temple of Shadows, foi diferente do Rebirth, que era uma coisa nova, então tava todo mundo com aquele tesão de pegar e fazer o melhor. Foi diferente do Temple of Shadows, que a gente resolveu um problema da turnê que a gente tinha no Rebirth, e aí a gente percebeu que aquilo aí era uma chance da gente cravar o nosso nome, né? Na cena do heavy metal mundial, heavy metal melódico. E aí o Aurora, ele foi feito nessas condições, então eu acho que isso explica bem, né, o resultado do disco e por que tantas pessoas na época não entenderam o disco e hoje em dia eles falam que o disco foi um disco que não foi bem aceito, né, que não foi entendido, mas cara, isso aí é só o tempo que pode falar, né, e ele tá falando agora. Bom, agora falando mais especificamente sobre o Temple of Shadows, como é que você avalia a importância das suas composições dentro da música? Você enxerga mais como arranjos ou como uma coisa mais fundamental para as músicas? Porque é inevitável perceber que o seu nome não consta nos créditos das músicas como compositor, né? Como é que você enxerga esse ponto? Cara, assim, ó, como, né, o disco Rebirth foi um disco que teve muito êxito, especialmente na parte do disco inteiro, né? Mas a bateria apresentou muita coisa que era novidade dentro do heavy metal melódico, né? Tem um monte de drags, né? Tipo, eu não me lembro de ter escutado numa banda de heavy metal melódico até 2001 um padrão de bumbo tipo Acid Rain. Então são coisas assim, ou então aquelas linhas com paradiddles, né, com os bumbos em semicolcheia e as mãos acompanhando com as divisões de caixa na cabeça ou no contratempo. Muito obrigado, Kiko Freitas, pelo exercício, você é eternamente grato por isso. Né? Mas então, teve muita novidade, então quando a gente foi fazer o Temple of Shadows, né, a galera da banda não se opunha muito nos meus arranjos de bateria, mas quando eu trazia alguma coisa com um padrão diferente, isso aconteceu na Waiting Silence, que eu criei uma coisa diferente, então eles perceberam que ali eles iam ter que me dar um pedaço do crédito daquela música. No dia seguinte, o Rafael apareceu com uma outra ideia e tirou aquela minha ideia. Então era mais ou menos assim que funcionava. As pessoas não queriam dividir os créditos, ponto.
Isso é fato. E eu, né, entendi isso, eu falei assim, bom, então eu vou caprichar nos meus arranjos de bateria. Então se você pega músicas como Shadowhunter, aquelas linhas de bateria assim, elas são, me desculpe, entendeu? Mas eu acho que aquela música é tipo uma obra de arte. Né? Você vê as partes, se encaixam perfeitamente, aquela parte final que tem um monte de grooves com a caixa no 2 e no 4, eu vou intercalando, eu vou crescendo, e tudo aquilo, a banda seguiu o meu padrão, entendeu? Se você ouvir a guitarra, o baixo, eles acompanharam tudo o que eu estava fazendo, mas aquilo na banda era considerado arranjo e não composição. Sobre a captação desse disco, né? Ele foi gravado entre janeiro e julho de 2004, no Mosh Studios em São Paulo e também no House of Audio na Alemanha. Recentemente você publicou um vídeo mostrando os bastidores dessa sessão de gravação. Quem quiser assistir, inclusive o link está aqui, vai direto para o canal do Aquiles. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sessão de gravação, o que você se lembra, qual foi a música mais treta para gravar, comenta aí. Então, eu me lembro que o empresariamento da banda resolveu marcar o início das gravações para o dia 2 de janeiro de 2004. Eu fiquei puto, porque geralmente eu passava Natal e Ano Novo em Porto Alegre, né, porque a maior parte da família era de lá, e eu ia ter que sair de lá no dia 1º, né, e foi eu discutir, mas eles tinham pressa para entregar o disco para a turnê ainda começar antes da metade do ano. Esse era o plano inicial. Depois atrasou tudo e o disco só foi lançado, eu acho que foi em outubro daquele ano. Mas aí eu me lembro que eu fui para Porto Alegre, eu levei todo o meu kit de bateria. Então entre Natal e Ano Novo eu loquei um estúdio, né, na Cidade Baixa. Era uma época que não tinha ninguém na cidade, então eu loquei um estúdio lá e eu ia para lá todos os dias e ficava no mínimo de 4 a 5 horas. Tem até uma foto minha nesse estúdio lá, e eu ficava praticando as músicas para não perder o pique que eu tava, né, para chegar gravando, né. E aí eu me lembro que a música mais difícil foi para gravar, por incrível que pareça, foi a The Temple of Hate, porque era muito bumba em semicolcheia, né? E como vocês viram nos vídeos, o Dennis queria que eu me aquecesse durante 4 ou 5 vezes tocando aquelas músicas e depois fizesse um take parte a parte tocando a música. Então no final da música, onde a gente tem aquelas partes dos compassos compostos, os bumbos em semicolcheia, aquela parte eu consegui gravar no mesmo dia, que era a última coisa que eu estava fazendo. Aquela música levou 8 horas para ela ser gravada, né? Então as pernas estavam cansadas pra caralho. O Dennis falou: Aquiles, você gravou, mas cara, eu acho que não tá legal, entendeu? Amanhã quando você chegar, você aquece e a gente grava essa parte outra vez. Falei: pô, mas por que não tá legal? Ele falou: vem cá e escuta, né? Ele falou assim, ó, as notas estão ali, tá tudo perfeito, só que a dinâmica de bumbo, né, não é igual ao resto da música, entendeu? Que você estava super bem. Eu entendo que você está cansado, amanhã você vai ver. Aí não deu outra. Cheguei no outro dia, me aqueci, a gente gravou aquela parte lá em tipo 2 takes, aí ele falou: agora vem aqui escutar para você ver. Aí ficou claro. Então assim, naquela época assim, o Dennis já sabia o meu limite, né? E eu já confiava mais nele, mas em momento algum, assim, eu não fiz o que ele me pedia, né? Tinha muitos arranjos que eram difíceis pra caralho e que eu tava tentando muitas vezes gravar, né? Ele falou: Aquiles, te dou mais 3 chances, tá? Se não rolar, vai pra uma coisa mais simples. E tinha coisas que eu tirava o pé e tinha coisas que eu mantinha o pé. Eu falei: não, essa aqui eu preciso fazer. Então foi legal assim que a gente teve essa sinergia de saber o que era importante pra mim e do que era importante pra ele, pra gente cumprir o prazo e pra entregar o disco, né? Então as baterias foram gravadas lá e todo o restante foi gravado no Mosh, numa sala menor. Mas, Aquiles, qual das salas que vocês usaram lá no Mosh para captação? Inclusive, uma coisa que eu achei curioso no seu vídeo foi que vocês colocaram um sistema de som, né, um PA, no meio da sala de captação. Conta mais a respeito disso aí. As baterias foram gravadas no estúdio A e o Dennis resolveu colocar um PA pequeno para amplificar aquele som da bateria e colocar aquilo nos overs de sala para ter uma sala maior, né? Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto. Era a segunda vez que eu estava gravando com o Dennis Ward, né? Ele teve essa ideia, eu não entendia muito bem porque ele estava fazendo, mas o resultado final está no disco e vocês podem ver, né? Que aquele disco ele foi gravado inteiramente com as peles que eu utilizava na época, que era uma pele nacional, né? E ficou um puta de um som. Quando você pega o som da câmera, você vê que não é uma maravilha, mas quando passa para a sala, você vê que o som é muito legal. Aí a única coisa que foi gravado na Alemanha foram as vozes e os backing vocals, porque o tempo acabou pro Dennis e ele tinha que ir embora, então depois o Edu e o Rafael foram para a Alemanha e finalizaram lá o disco.
Falando mais um pouquinho então a respeito do produtor, né, o Dennis Ward, que é um conhecido produtor norte-americano, também baixista, né? Você trabalhou com ele durante todo aquele período que você permaneceu no Angra. Qual foi a importância do Dennis durante o processo e especialmente o resultado final do som de bateria que vocês conseguiram naquela época? Cara, trabalhar com o Dennis me fez ser um baterista muito melhor, né? Tipo, ele sabia que aquilo me irritava, a forma como ele fazia de eu ficar repetindo, mas ele sabia também que aquela minha irritação me fazia tocar melhor, né? Ah, é? Então toma isso aqui, então toma isso aqui, então toma isso aqui. Então era meio que amor e ódio ali, entendeu? E ele, cara, o timbre de disco que ele tirava, né, da batera, assim, não é exatamente, se você falar assim, puta, qual que é o teu som de bateria, eu vou te falar que o meu som favorito de bateria do Achilles Priester é o Stronger Than Ever. Aquele disco lá é muito brutal. E mais recentemente, logicamente que eu vou falar, que é o do meu DVD All Access to Achilles Priester's Drumming, que foi mixado pelo meu grande parceiro de vida, o Adair Dalfenbach, e o disco do Hangar, o Stronger Than Ever, foi mixado pelo Jesse Vanio, que também está mixando o nosso DVD, né, nosso e do Edu, né, que é a banda do alemão e seus alemãezinhos. Então o Jesse Vanio que está mixando esse disco, que é a gente tocando o Temple of Shadows na íntegra. Então, cara, o Dennis, assim, quando eu escuto o Rebirth hoje, não é o som de bateria que eu gosto, mas assim, o Angra tinha muito mais coisas para aparecer, como orquestras, corais, a parte de guitarra, do que no Hangar, que era uma banda muito mais metal e que tem muito mais espaço para a bateria ficar na cara, né? Então, eu acho que foi um aprendizado muito bom e o Dennis fez um trabalho incrível. Os 3 discos que o Dennis gravou, mixou, né, foram discos que foram muito bem aceitos e que tiveram uma vendagem muito boa no mundo inteiro. Dito tudo isso a respeito do Dennis, o que você pode citar como grande lição, aquilo que você guarda para sua vida toda, que você aprendeu com ele? Cara, a grande lição que eu tenho, assim, especialmente da produção do disco Temple of Shadows, assim, que eu posso falar por mim, né, é nunca desistir de uma parte que você acredita, entendeu? Tinham muitas partes, especialmente nas músicas The Shadow Hunter, na The Temple of Hate, na Angels and Demons e na Winds of Destination, né, que eram partes que eram muito difíceis de você gravar e de você cravar com um cara como o Dennis Ward, mas eu insistia, falei, cara, essa parte eu preciso fazer assim, preciso fazer. Então, era uma superação. Eu sabia que ia ser impactante no mundo da bateria, do power metal mundial, né, se eu conseguisse colocar aquilo ali no disco, né. E, cara, quando você põe no disco numa velocidade daquela, você sabe que você vai estar apto a tocar aquelas músicas depois, né. Eu tenho estado apto a tocar aquelas músicas depois, 16 anos, né. E, porra, é isso aqui que vocês estão vendo, né. O tempo livre que eu tenho, eu estou dentro da minha sala e eu estou sempre preparado para tocar aquelas músicas, porque eu sei que é isso que as pessoas esperam de mim, entendeu? A galera não quer ver o Achilles tocando gospel shops, eles querem ver eu tocando bem as músicas do Temple of Shadows, né, que é um disco matador, e também as músicas dos discos que eu tenho com o Hangar, né? Eu faço muitos workshops, né? Então nessas horas é importante você estar apto para executar isso. Então todo o aprendizado que eu tive com o Dennis, né? Na época talvez eu entendesse menos. Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei um baterista de uma banda norte-americana grande, né? E eu encontrei ele lá na Music Mass e ele falou assim, cara, aquele disco Temple of Shadows continua sendo o meu preferido, tal, não sei o que. E eu só fui ouvir esse disco depois que o Dennis Ward falou, você é baterista, né, de power metal, né? Então você tem que ouvir o disco Temple of Shadows do Angra. Aquele disco, cara, tem muita bateria. Isso foi tipo 10 anos depois, entendeu? Então eu fiquei feliz assim pelo Dennis ter me dado crédito por tudo que a gente passou e suou para fazer aquelas linhas de bateria funcionarem dentro do estúdio. Pô, cara, muito legal, né, saber esses detalhes, saber de onde veio essas técnicas de posicionamento de microfone, né? A gente já conversou a respeito disso, como eu aprendi com você, até o Adair aprendeu com você, porque eu contava para ele, né, as coisas que eu tinha visto no seu workshop, no seu masterclass, e agora você está dividindo aqui aonde que você tirou essas técnicas, né? Você é um cara conhecido por ter um baita som de bateria e por conhecer todo o processo, né, de posicionamento de microfone, montagem. Você realmente põe a mão na massa.
Quando você está selecionando um cara para trabalhar na sua equipe durante uma produção, durante uma gravação de um novo disco, né? Quais são os critérios que te levam a selecionar um cara para dizer, esse cara sabe fazer o meu som de batera? Então, muitas coisas das produções que eu faço, né, microfonação, como é que eu tiro o som e tal, são coisas que eu aprendi com o Dennis Ward, né? Eu comecei a enxergar ele fazendo, né, ficava prestando atenção, perguntava por que ele botava o microfone assim, assim, assado. E aí quando eu comecei a fazer as minhas produções, eu contratava as pessoas e falava assim, ó, eu quero que você faça assim, né? E nesse processo todo eu conheci o Adair da Offenbach, que foi um cara que eu conheci em Criciúma, através de um workshop que eu realizei com você, né? E cara, de lá pra cá a gente produziu um monte de coisa. Aí a primeira coisa que a gente produziu foi o Infallible do Hangar, né, em 2009, e aquilo ali foi um divisor de águas pra gente, porque a gente meteu a mão na massa e fez um disco que foi mixado pelo Tommy Newton, e a produção desse disco, o Tommy Newton só elogiou o som dos instrumentos, né, a forma como os arquivos estavam. Então eu percebi que eu tinha escolhido o profissional certo, né? Eu tinha dado a chance pro cara certo, né, que era o Adair, né? Então assim, depois daquilo lá a gente trabalhou muito junto, né, num monte de coisa, a gente continua trabalhando. Então assim, o Adair é um cara assim que a gente se diverte muito quando a gente trabalha assim, porque a gente já conhece muito bem o outro, né? Então, pô, e gravar com o Adair é incrível porque ele sempre me puxa pra mais, né? Não, tenta, vai lá. Ele nunca... E é super calmo, né? Outra coisa também que era muito legal de se gravar com o Dennis, assim, ele nunca perdia a paciência, assim, ele sempre era muito calmo, né? Mas, tipo assim, a gente levava muito tempo pra gravar as coisas, né? Com o Adair é muito mais rápido, porque o Adair, ele vai falando assim, vai. Aí a gente tem um acordo, né, eu e o Adair. Quando eu achar que não tá bom, eu paro, e quando você achar que não tá bom o suficiente, você para. Então funciona muito bem essa forma de trabalho. Cara, a gente tá quase terminando aqui essa entrevista, esse papo, mas eu queria dar uma pontinha a respeito da música The Temple of Hate, que aliás, como eu comentei, você pode assistir essa análise completa com a ajuda do Aquiles, clicando no card aqui em cima. Em uma escala de preferência, assim, The Temple of Hate tá em qual degrau pra você dentro desse álbum? E por quê? Cara, acho que tem essas 4 músicas, né, que são assim, que a molecada gosta, né? Tipo, posso citar numa ordem de ranking, assim, né? Eu acho que a Temple of Hate, apesar dela não ser a mais rápida, tem uma coisa que ninguém sabe, né? Eu vou contar aqui pra você, que a música The Temple of Hate, ela foi inteira, ela foi planejada em 190, né? E aí quando eu fui gravar a música, ela estava em 185 a pedido dos guitarristas, entendeu? Eu não vou falar quem que foi, né? Mas eu sei que foi me passado isso, né? Então ela caiu 5 pontos, e 5 pontos naquela música, naquela velocidade, é muita coisa. Então, apesar dela não ser a música mais rápida, eu acho que ela é a música mais difícil de se manter pela energia que você tem que pôr nela. Aí depois tem a Angels and Demons, depois tem a Spread Your Fire, que é bastante técnica, né, que é bem rápida, também tem muito bumbo em semicolcheia, as linhas de ride são incríveis. A Winds of Destination também é brutal, e depois tem a Shadowhunter, né. E então todas as outras músicas elas são incríveis, tem arranjos de bateria que são muito legais, né, a Wishing Well, a Late Redemption, a No Pain for the Dead, apesar de ser mais simples, ela tem um groove no verso principal da música de abertura de caixa que é incrível, né? Tut, ta tut, tut. Aquilo ali é incrível e é uma coisa que eu fazia quando eu comecei a tocar bateria. Foi uma das primeiras levadas que eu criei através do rock nacional. Então, cara, naquele disco tem tudo. Tudo que eu consegui fazer até ali eu coloquei naquele disco porque eu sabia que eu precisava carimbar o meu nome, né? Naquele momento. Então, aquilo ali, eu posso falar que aquele disco sustenta a carreira do Aquiles Priester fora do Angra, né, por mais de 10 anos. As pessoas continuam falando da importância das baterias para o sucesso daquele disco. E isso me deixa muito feliz porque era exatamente o que eu tinha planejado. Cara, para finalizar as minhas perguntas, uma coisa que eu acho que eu sempre quis perguntar, como é que vocês chegam nas participações, assim, né? Porque esse álbum do Angra tem várias participações. O Kay Hansen, né, guitarrista do Halloween na primeira formação, faz a participação nessa música The Temple of Hate. Como é que vocês chegaram nele? Você teve alguma participação nisso? O Angra já tinha alguma amizade com ele?
Conta um pouquinho como é que foi, e inclusive como é que foi também a participação dele na turnê que vocês fizeram recentemente, tocando o Temple of Shadows inteiro, na íntegra, né? O DVD tá para sair, logo mais deve estar saindo. Conta aí como é que foi essa participação, como é que foi toda essa história aí do Alemãozinho e sua, e sua trupe. Bom, como eu nunca participava, né, das composições, né, quem decidia as participações era muito mais o Kiko e o Rafael, né? Eu acho que nem o Edu, nem o Felipe e tal. Então eles que faziam os contatos, porque eu acho que eles tinham os canais certos, né? Então quando a gente ficou sabendo já era, tipo, quando já tava já na mixagem, né? Tipo, o cara do Blind Guardian participou, tem uma menina cantando, eu não sabia nem de que banda, né, que as pessoas eram. Então o Kai Hansen era o cara que eu sabia mais por causa da ligação com o Halloween, né? E foi muito legal a gente conseguir fazer, né, a gravação desse disco com DVD, com a banda solo do Edu Falaschi em 2019, 15 anos depois, né, cara? E uma das coisas que eu mais me orgulho na gravação desse DVD é que a gente não repetiu nem uma música. O que você vai ter nesse DVD na sua casa, no seu apartamentinho de Copacabana, é exatamente o show de 2 horas e pouco que as pessoas foram lá para conferir, entendeu? Teve músicas que a gente tocou ao vivo que não entraram no DVD, né? Mas isso já tinha sido planejado antes para deixar o show mais especial. Mas isso é uma coisa que eu me orgulho pra caralho, assim, né? E, a produção desse DVD ficou toda a cargo do Edu Falaschi, né? Pô, então ele tem um mérito gigantesco, porque foi ele que fez isso, né? Ele conseguiu organizar isso tudo num show que foi sold out para 4.200 pessoas em São Paulo, né? E uma coisa que a banda com 5 pessoas, pensando mais o empresário, não conseguiu realizar em 2004, 2005. Então, palmas para o alemão. Meu velho, muito obrigado, tá, por esse bate-papo. Muito obrigado também por ter contribuído no vídeo de análise. Espero que você tenha gostado, que tenha ficado à altura a minha análise. E, cara, eu não tenho palavras para medir o quanto eu sou grato por ter a tua amizade, o teu respeito no meio baterístico. E eu sei que isso é para poucos. Então, muito obrigado, meu velho. Muito obrigado, Gilson. É um prazer estar aqui com você falando sobre isso, parceiro. Muito obrigado mesmo. E, cara, é uma coisa assim que veio no momento certo, né? Porque quando você me falou isso, eu falei, cara, eu tô prestes a lançar esses vídeos, então vai ser maravilhoso. Os fãs vão adorar, porque eles vão ver aqueles vídeos, vão ver os bastidores, né? De eu me fudendo pra gravar um dos discos que, tipo, faz parte da vida desses fãs, né? Tem muita gente que naquela época tinha 15 anos, que hoje em dia se casou, tem filho e continua ouvindo aquele disco como se não houvesse amanhã. Então é muito legal poder participar disso, né? E especialmente da forma como você faz, né? Você faz uma pesquisa, você trabalha isso, então fazer uma entrevista dessas com uma pessoa que fez a sua lição de casa é muito bom e é muito gratificante. Então eu tenho que te agradecer. Muito obrigado. Valeu. Você que acha que já acabou, fica aí. Tem mais perguntas, só que perguntas feitas por vocês. O Aquiles abriu lá no Instagram dele para perguntas, para que elas fossem postadas aqui no meu vídeo. Eu e ele fizemos uma triagem aqui. Então fique agora com as 5 melhores perguntas feitas no Instagram diretamente para o Aquiles. Francinilson Souza Deno. Você pretende estar em atividade com a mesma idade que tem o batera do Whitesnake hoje? Cara, eu não faço a menor ideia se eu vou ter pique para tocar as músicas, né, que eu toco hoje. Hoje eu tenho 48 anos, vou fazer 49 em junho. Mas, bicho, me desculpa, né? As músicas são completamente diferentes, né? Essas músicas do Temple of Shadows, ou então as músicas do último disco do Hangar, as músicas do Nocturnal, as músicas novas que o Edu lançou, né? E possivelmente as músicas que eu vou gravar com ele são músicas que exigem muito mais fisicamente, né, cara? Então eu não tenho a menor ideia de quanto tempo eu vou aguentar mais, mas a única coisa que eu tenho certeza absoluta é que eu vou me retirar do campo no topo. Eu nunca vou deixar a minha qualidade da apresentação ao vivo cair. Isso é uma das coisas fundamentais. Os caras da banda, nas turnês, eles sabem disso. Os caras das bandas que tocam comigo, né, o Hangar, o Edu, o Roberto Barros, o Rafael, o Fábio, né, todo mundo que toca na banda sabem o quanto eu sou exigente e eu puxo a orelha do cara da banda que não estiver fazendo as partes certas, né? Ele sabe muito bem disso, né? No começo ele era um pouco mais duro, um pouco mais áspero.
Hoje em dia meu coração é tipo um kiwizinho assim, entendeu? Meio peludinho por fora, mas por dentro ele é bem fofo. Teixeira.William. Nos vídeos que você postou da gravação, é muito perceptível que você toca mantendo uma intensidade muito baixa em relação ao que estamos acostumados a ver em suas gravações atuais. Isso foi uma decisão do Dennis? Fazia parte da sua maneira de gravar na época ou alguma outra razão? Isso é muito interessante para entender a importância de se bater forte, para se obter um resultado final adequado para o som do heavy metal. Na verdade, cara, a minha pegada ela foi mudando, né? Quando eu postar os vídeos da turnê e da gravação do Rebirth, você vai ver que a minha pegada é um estágio abaixo do que estava na gravação do Temple of Shadows. E durante a turnê do Temple of Shadows eu já estava com uma pegada melhor. E o que mudou também é a sonoridade do Achilles Priester, que foi mudando, né? Em 2004, quando eu gravei o disco, eu estava utilizando uma baqueta nacional e uma pele nacional. Quando eu comecei a fazer a turnê, eu estava utilizando o mesmo equipamento. E quando eu fui gravar o Aurora com Surgens, eu estava já com uma outra pele, que são as peles que eu utilizo hoje, que são as Evans, e a mesma baqueta. Na turnê do Aurora que eu troquei as baquetas para Plomark, e aí eu encontrei meu som. É impressionante, vocês falam assim, cara, putz, parece que o Achilles toca forte. Na verdade, eu não toco forte. Eu tenho uma baqueta que é pesada e eu toco com a mesma cadência sempre. Isso é importante, do começo ao final do show, a mesma cadência. Então, isso que é o meu diferencial. A baqueta, ela é pesada, então eu tenho um esforço físico maior, mas eu não tenho que bater tão forte, eu só tenho que manter a cadência sempre. E isso acontece com os pés e com as mãos. Então, se você pegar, né, eu tocando no meu último DVD, o All Access, o Achilles Priest's Drumming, que por coincidência você encontra lá no meu site, trim, cartãozinho de crédito, Blu-ray e DVD triplo, é uma outra sonoridade, né? E se você ouve o som da câmera da gravação do DVD, você vê que é completamente diferente do som que você ouviu dentro da bateria do estúdio do Temple of Shadows. Então a sonoridade também mudou por causa do equipamento que eu estava utilizando. PH Sartor. Por que parou de usar os triggers na bateria inteira? Atualmente os triggers dos bumbos são sons gravados dos seus próprios bumbos? Então, eu parei de usar triggers na bateria inteira porque quando eu utilizava outras peles e microfones eu não conseguia chegar na sonoridade que eu achava satisfatória para reproduzir o Temple of Shadows ao vivo, né? Porque o som da bateria em estúdio é super quicado, né? Os tons você ouve as notas, então eu usava isso na bateria inteira. Quando eu comecei a utilizar Evans, eu conseguia tirar aquilo do microfone. Eu já estava utilizando daí a KG, que é o mesmo microfone que eu uso hoje, e eu estava utilizando as peles EC2, né? Ou então a G2. Então esse foi o principal motivo por eu ter deixado de utilizar trigger, né? Mas eu continuo utilizando os triggers nos bumbos por uma questão de sonoridade para o meu monitor. Eu sempre deixo o meu técnico de som à vontade, se ele quer usar trigger ou não. Porque, cara, a forma como eu toco os bumbos é como se fosse bumbo acústico, entendeu? Os meus triggers, eles têm dinâmica, você ouve isso, entendeu? E isso você também pode assistir na aulinha de shopping sobre trigger, que tem lá no meu DVD, Achilles Priester e Gustavo Carmo. Tá lá no meu website. Se você gostou da entrevistinha, likezinho de shopping, ó, cartãozinho de crédito. Felipe_Favato. Mano, eu queria muito ver você falando um pouco sobre o Janus, aquele pedal de 50 quilos e do tamanho de um bumbo de 18. Então, naquela época, né, a Mapex, eu não tinha patrocínio de pedal, né, então a Mapex estava lançando o Janus e eles me pediram para testar. E todo mundo que usava o Janus, né, utilizava aquela sapata que colocava o pé um pouco mais alto e eu deixava ela lisa, né? E eu me acostumei com aquele pedal. Os batedores de madeira que eu utilizava na época da gravação do Temple of Shadows, que você pode ver lá na sessão de gravação, naquele vídeo onde eu falo sobre a setagem, né, sobre a montagem do kit e o soundcheck, você vê, cara, era um batedor maior do que eu uso hoje. O Janus era mais pesado e eu conseguia tocar com aquilo e eu estava super feliz com o pedal. Aí em 2007
a Mapex parou de fabricar Janus e eu não tinha mais peça de reposição. Foi aí a primeira vez que eu voltei, né, que eu tentei voltar para DW como um artista DW e eu comecei a utilizar os pedais 5000. E aí de 2007, 2008 e 2009 eu estava utilizando 5000. Quando eu fui fazer um workshop, depois que eu tinha gravado o Infallible na Polônia, eu pedi os 5000 e a distribuidora da DW só tinha o 9000. Eu falei, caralho, como é que eu vou tocar com um pedal novo, fazer um workshop aqui, né? Bicho, eu sei que eu botei o pé naquele pedal assim e meu pé voava, ele flutuava. Eu falei, bicho, que pedal é esse, cara? A partir dali, quando acabou aquele workshop, o cara foi pegar os pedais de volta. Eu falei, pode falar pro Garrison, que é o Relações Artísticas aqui dos Estados Unidos, que eu lido com ele até hoje. Eu falei, pode resolver isso com o Garrison. Fala que eu me apaixonei por esse pedal e eu peguei. E aí eu troquei todos os meus pedais. Eu estava acostumado com o 5000 e hoje eu uso o 9000. Mazão_Souza. Você falou em uma live que o produtor do Angra te fez gravar várias vezes a mesma música, mesmo você achando que estava bom. Em algum momento você achou ou sentiu que não daria conta de gravar as músicas do Temple of Shadows? Cara, isso nem se passava pela minha cabeça, porque eu cheguei muito preparado para gravar o disco, né? Então, eu sabia que era uma questão de acertar as peças no centro, pegar aquele bom take com pegada e tal, e tocar na precisão que o Dennis queria, né? Então, essas coisas que vocês ouvem naqueles vídeos das partes que eu já tinha gravado, nada daquilo tinha sido editado. Aquilo foi o que eu toquei em estúdio, entendeu? E mesmo assim, depois o Dennis ainda colocava aquilo no grid, porque é um padrão de mercado, né? Mas, cara, o importante é que ao vivo eu continuo dando conta daquilo, né? Porque a prática é muito exaustiva, eu continuo praticando exatamente da forma como eu sempre pratiquei. Então, por isso que eu sabia que eu ia dar conta. A única música que eu não gravei em um take num dia foi a The Temple of Hate, mas eu gravei ela, né? Então aqueles bumbos lá, se editasse depois, eles iam ficar bons, mas no outro dia eu fui lá e cravei de novo. Então, assim, e naquela época eu era muito mais metódico do que eu sou hoje, né? Então eu tinha um esquema. Esse disco principalmente era assim, enquanto eu não acabar a música, eu não levanto da bateria. Quando eu começava a gravar, podia estar me cagando, me mijando, eu não saía da bateria. Então, para conseguir fazer isso, bicho, você tem que garantir que você vai dar conta da performance. É isso aí.